Por quase 30 anos, o Japão ensinou o mundo a tratar dinheiro barato como cenário. E agora o próprio Japão começa a encarecer esse dinheiro no pior momento possível. O marco tem data: 19 de março de 2024, Tóquio. A situação observável é discreta, quase burocrática. Um comunicado do Banco do Japão encerra a política de juros negativos e sinaliza uma transição para um regime menos excepcional, algo que no papel parece pequeno, mas que muda a referência de custo do iene no tempo. A tensão estrutural aparece quando você junta dois fatos simples. O primeiro: o Japão acumulou, ao longo de décadas, uma das maiores posições externas líquidas do mundo. No fim de 2024, a posição internacional de investimento líquida do país foi de 533 trilhões de ienes, uma ordem de grandeza que coloca o Japão como um grande exportador de capital. O segundo: quando os juros japoneses, especialmente os de prazo longo, começam a subir para patamares raros no padrão do país, a comparação entre deixar o dinheiro lá fora e trazer para casa muda de tom. Se você está no Brasil, esse tipo de coisa costuma chegar sem aviso. Não como manchete, mas como sensação. Crédito ficando mais seletivo, parcelas encurtando, juros de financiamento subindo, empresas adiando investimento e o custo do dinheiro atravessando do mercado para o dia a dia. A pergunta que fica é simples e é prática. Como um ajuste doméstico no Japão consegue apertar o crédito de países que estão a um oceano de distância? O padrão invisível deste roteiro é a exportação silenciosa de liquidez, quando uma moeda de juros muito baixos vira infraestrutura global de financiamento. Para entender isso, é preciso olhar para incentivos, não para discursos. Durante décadas, o Japão operou com juros próximos de zero, porque o país enfrentou um ambiente prolongado de baixa inflação e crescimento fraco. Com o tempo, isso não virou apenas política monetária. Virou uma espécie de condição estrutural. O iene passou a ser, para grandes instituições, uma ferramenta de custo. E quando um país oferece custo baixo por muito tempo, o mercado encontra um uso padrão para isso. O uso padrão tem nome, mas o que importa é a lógica: tomar dinheiro barato em uma moeda, converter e aplicar em ativos que pagam mais em outro lugar. Esse movimento pode ir para títulos públicos, crédito corporativo, imóveis, fundos, participações, tecnologia. Ele não tem uma cara única, ele é uma engrenagem. A engrenagem funciona porque por muitos anos a diferença entre o custo de pegar iene e o retorno de aplicar fora foi suficiente para compensar o risco cambial e o risco de mercado. Em termos simples, se o diferencial é grande, muita gente aceita o jogo. Se o diferencial encurta e a volatilidade do câmbio pesa mais, o jogo muda. E é aqui que entra a escala, porque esse não é um mecanismo marginal. Em dezembro de 2024, estimativas consolidadas por órgãos do Congresso dos Estados Unidos colocavam o Japão com cerca de 1,1 trilhão de dólares em dívida federal americana. Isso não significa dependência absoluta, mas significa algo muito concreto. Uma fração relevante da demanda por financiamento americano foi, por anos, alimentada por uma base de poupança estrangeira extremamente previsível. Agora coloque isso ao lado do novo cenário de juros japoneses. Quando o juro longo do Japão começa a se mover de forma mais agressiva, e em 2025 houve momentos em que o juro do título de 30 anos encostou em 3,45%, o cálculo mental do investidor muda. A pergunta deixa de ser onde está o maior retorno e vira por que eu vou carregar risco de moeda e risco político lá fora, se consigo retorno maior em casa, com risco que eu entendo melhor? Isso não precisa virar uma crise teatral para virar problema. Basta virar tendência. Porque quando um fluxo grande começa a se inverter, o efeito típico não é um colapso instantâneo, é uma pressão contínua. Menos liquidez disponível, custo maior para rolar dívidas, mais dificuldade para cortar juros onde o mercado quer cortar e mais volatilidade onde antes havia uma sensação de piso. No cotidiano, isso aparece como um mundo mais caro de financiar. E um mundo mais caro de financiar costuma ser um mundo com menos espaço para erro. No próximo bloco, a gente vai encaixar o mecanismo com precisão.
Como o carry trade se sustenta, por que o câmbio é o ponto sensível e como uma mudança aparentemente pequena no Japão pode se transformar numa disputa global por liquidez. Quando você olha de perto, o carry trade não é uma aposta em juros, é uma cadeia operacional. A primeira peça é o financiamento. Instituições, fundos e mesas de tesouraria tomam iene porque ele foi, por muito tempo, uma moeda com custo baixo e previsível. Isso não exige uma tese grandiosa, exige apenas rotina. Quando um custo fica estável por anos, ele vira infraestrutura. A segunda peça é a conversão. Esse iene vira dólar, euro, real, qualquer moeda onde exista um prêmio maior. E aqui já nasce o risco real do jogo. O risco que decide tudo. Câmbio. O diferencial de juros só vira ganho se o câmbio não comer o retorno. A terceira peça é a proteção, ou a falta dela. Parte do mercado deixa a posição sem hedge, aceitando volatilidade. Outra parte usa derivativos, e aí entra um detalhe que quase ninguém vê. O custo do hedge não é opcional, ele é um preço. E esse preço muda com a escassez relativa de moeda e com a demanda por proteção. Em linguagem simples, quando muita gente quer travar câmbio ao mesmo tempo, esse travamento fica mais caro. É por isso que uma mudança aparentemente pequena na taxa japonesa pode virar grande, mesmo sem drama, porque o carry trade não depende só de quanto rende lá fora. Ele depende de 3 coisas ao mesmo tempo: diferencial de juros, volatilidade e custo de hedge. Quando esses 3 se movem contra você, o incentivo muda rápido. E quando o incentivo muda, o comportamento padrão do mercado não é pensar primeiro, é reduzir risco. Reduzir risco na prática significa desmontar posição, vender o ativo lá fora, recomprar iene, fechar derivativos, diminuir a alavancagem. Isso é o que faz o iene se valorizar em certos momentos de estresse, justamente porque muita gente precisa voltar para a moeda de funding ao mesmo tempo. Em agosto de 2024, esse tipo de desmonte apareceu num episódio curto, mas didático. Um boletim do BIS descreve a turbulência daquele início de mês. O iene se fortaleceu de forma abrupta e, no mesmo período, ações de tecnologia com forte momentum sofreram uma queda que somava algo na casa de $1 trilhão em valor de mercado, em um movimento concentrado. Não é que uma moeda derruba ações, é que o mesmo processo de redução de risco atravessa várias prateleiras ao mesmo tempo. Agora, traz isso para 2025. Quando o juro longo japonês sobe, ele faz 2 coisas simultâneas. Primeiro, oferece ao investidor japonês uma alternativa doméstica mais atraente, sem risco cambial. Segundo, ele pressiona o sistema financeiro japonês por dentro, porque muito balanço foi montado em décadas de juro baixo, e uma subida rápida muda a marcação a mercado, exige ajuste e muda apetite por risco. No fim de 2025, por exemplo, houve momentos em que o juro do título japonês de 30 anos bateu 3,45%, e reportagens recentes mostraram preocupação fiscal se traduzindo em sell-off nos papéis longos, com o próprio governo ajustando emissão para tentar reduzir pressão. Ao mesmo tempo, a referência de juro japonês de 10 anos chegou a níveis que não eram comuns havia décadas, com notícias falando em 2,1% como máxima em muitos anos. Esse é o ponto estrutural. Quando o Japão paga mais para o dinheiro ficar em casa, parte do capital que antes atravessava oceanos começa a pedir retorno extra para continuar atravessando. E aí o efeito dominó aparece sem precisar de colapso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o problema não é ninguém compra treasuries. O problema é o preço. Se um comprador grande fica menos previsível ou exige mais retorno, a curva tende a ficar mais sensível. E curva mais sensível é uma frase elegante para uma coisa cotidiana. Hipoteca e financiamento ficam mais caros, empresas rolam dívida mais caro e o custo do capital volta a pesar no preço dos ativos. Nos emergentes, o mecanismo é ainda mais direto. Quando o dólar fica escasso ou quando o investidor global reduz risco, o primeiro ajuste costuma ser crédito privado e moedas de países com prêmio alto. A vida real sente isso em cascata. Importado encarece mais rápido, algumas empresas reduzem estoque, o parcelamento encurta e o consumo fica mais travado não por falta de desejo, mas por custo de financiamento.
É por isso que o botão não é uma frase teatral. Ele descreve um gatilho de incentivos. Uma mudança no Japão reduz a atratividade de carregar risco lá fora. E o sistema global, que ficou anos operando com liquidez japonesa como pano de fundo, precisa reaprender o preço do dinheiro. No próximo bloco, a gente fecha a sequência inteira, sem previsões de catástrofe e sem promessas fáceis. Quais são os caminhos mais prováveis desse ajuste? Por que ele tende a ser desigual entre países? E onde esse tipo de mudança costuma aparecer primeiro na rotina de quem não acompanha mercado? A forma mais honesta de olhar para esse ajuste é lembrar que ele não começa como crise, ele começa como contabilidade. Quando o Japão sobe a taxa básica e o mercado passa a exigir mais nos prazos longos, duas contas entram em cena ao mesmo tempo. A primeira é a conta externa. Se a alternativa doméstica volta a pagar, o investidor japonês já não precisa aceitar o mesmo risco cambial para buscar retorno fora. A mudança pode ser gradual, mas o sinal é claro. O capital deixa de ser automaticamente exportável. A segunda é a conta interna. Um país com dívida grande convive bem com juros baixos e sofre quando o juro sobe por muito tempo. Em 2025, o próprio noticiário japonês passou a tratar o tema fiscal como parte da pressão sobre os juros, e a discussão saiu do abstrato para o concreto. Um orçamento anual na casa de 122,3 trilhões de ienes para o ano fiscal de 2026, e emissão nova de títulos perto de 29,6 trilhões de ienes, com o mercado reagindo ao tamanho da dependência de dívida. Numa economia que viveu décadas com custo comprimido, isso muda o humor. E tem um detalhe decisivo. O que importa para o sistema global não é só o nível de juros no Japão, mas a quebra de previsibilidade. Quando o mundo acostuma com uma peça imóvel, ele monta alavancas em cima dela. Se a peça se move, a reação do sistema é desfazer alavancas. Foi exatamente esse retrato que apareceu no episódio de agosto de 2024. No dia 5 de agosto, o mercado japonês teve um choque. O Nikkei caiu 12,4% em um dia, e reportagens destacaram que o iene tinha se valorizado cerca de 14% em menos de um mês, num ambiente em que posições financiadas em iene estavam sendo desmontadas. O BIS descreveu aquele pico de estresse como um momento em que ações de tecnologia e IA que vinham de forte momentum chegaram a cair em torno de $1 trilhão em valor de mercado, enquanto o iene se apreciava como moeda predominante de financiamento. Não é o Japão derrubando o mundo, é o mundo reduzindo o risco quando o financiamento barato perde a estabilidade. Em 2025, a mensagem que o mercado recebeu foi ainda mais direta. O Japão já não está preso ao papel de juros eternamente baixos. Em dezembro, reportagens registraram o juro do título japonês de 10 anos em 2,1% máxima de décadas e a taxa de política do Banco do Japão em 0,75%, a mais alta em muitos anos. Ao mesmo tempo, os títulos longos chegaram a níveis raros, com o juro do 30 anos batendo 3,45% em momentos de tensão. Isso é importante porque juros longos não afetam só investidor. Eles afetam o custo do Estado, o custo dos bancos e, por tabela, o custo do crédito que atravessa fronteiras. Agora, onde isso tende a aparecer primeiro para quem não vive de acompanhar mercado? Primeiro, no preço do dinheiro de longo prazo. Quando a curva americana fica mais sensível, hipotecas e financiamento imobiliário respondem. E quando o financiamento imobiliário aperta, o consumo desacelera, não por vontade, mas por matemática. Parcelas maiores cabem em menos orçamentos. Segundo, no crédito corporativo. Empresas que rolavam dívida com facilidade passam a pagar mais para comprar tempo. Isso aparece em cortes de investimento, congelamento de contratações e revisão de planos. Você sente isso como menos vagas, menos expansão e mais exigência para aprovar crédito. Terceiro, na seletividade global. Emergentes tendem a sofrer mais com qualquer disputa por liquidez. Não precisa haver pânico para isso doer. Basta o investidor global preferir carregar menos risco por um tempo. A consequência prática é conhecida: câmbio mais volátil,
importados repassando mais rápido e custo de capital local subindo por precaução. Esse é o botão em termos estruturais. Não é uma decisão isolada, é o início de uma reprecificação do financiamento que estava embutido no mundo. E como isso costuma terminar? O cenário mais comum não é um colapso cinematográfico, é um ajuste desigual, em ondas. Ondas de estresse quando o diferencial de juros muda rápido, quando o câmbio anda demais ou quando a necessidade de vender ativos para reduzir a alavancagem aparece. E intervalos de calma quando o sistema encontra novos compradores, novos prêmios e novas formas de alongar o prazo. Em outras palavras, o sistema não para, mas ele fica mais caro de manter. A pergunta útil, então, não é vai quebrar? A pergunta útil é quem vai pagar o novo preço do dinheiro? Em muitos ciclos, a resposta aparece do jeito mais silencioso possível. Menos crédito, mais exigência, mais custo para rolar e menos tolerância a erro. Se essa lógica fizer sentido, se inscreve no canal, ativa o sino, porque isso ajuda esse tipo de análise a continuar existindo por aqui. E deixa uma pergunta bem específica nos comentários. Na sua vida, onde o crédito mais seletivo já apareceu primeiro? No cartão, no financiamento ou no trabalho? E logo em seguida me diz, essa análise fez sentido em alguma parte? Não deixe de comentar o que achou. Isso fortalece o debate intelectual e mantém esse tipo de análise viva. Quando o iene deixa de ser dinheiro barato por definição, o mundo descobre que liquidez também é infraestrutura. Infraestrutura, quando muda, muda tudo.